Uma das coisas que eu gosto de fazer é ouvir críticas e questionamentos a respeito do espiritismo, o que facilita na hora de explicar. Mas o que eu mais escuto das pessoas é: eu não posso ser espírita, ou isso não serve para mim. E o motivo é um dos mais interessantes quando isso é questionado. Por quê? Não consigo ser tão perfeito. Mas o que é ser espírita? Ou melhor dizendo, o que é necessário para ser espírita? O espiritismo é uma proposta filosófica. Apesar de ter consequências comportamentais, ele não é um grupo de rituais ou regras de comportamento específicas. Como proposta filosófica, é uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo, uma forma de analisar a nossa realidade. Então, o que é necessário realmente para ser espírita é pensar a realidade a partir de 5 princípios básicos. Primeiro, existência de Deus. O espiritismo é uma filosofia espiritualista e deísta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A partir desse pensamento, nós analisamos a realidade do ponto de vista de que existe sim um sentido na existência, nos acontecimentos, e que Deus não só existe, como é a causa inteligente de todo o nosso universo. O segundo princípio é a imortalidade da alma. Essa dualidade espírito-matéria que acompanha a história da humanidade. Dos egípcios aos dias atuais, está presente em todas as culturas. O homem primitivo já buscava uma explicação para aquilo que ele não entendia. E normalmente, essas explicações aconteciam no mundo metafísico, no mundo além da matéria. A imortalidade da alma é, então, um dos pilares de todas as teorias espiritualistas e do espiritismo também. O terceiro princípio, comunicabilidade dos espíritos, é o que distancia mais o espiritismo de outras teses espiritualistas. Daí a necessidade de Kardec cunhar um novo termo para separar espiritualismo da ideia espírita. Ou seja, o espírito age sobre a matéria, não é apenas consequência, é a origem de muitos fenômenos. Quarto princípio, reencarnação. O espiritismo acredita que a alma passa por muitas existências corporais, com o fim de aperfeiçoar-se, e é o que fundamenta a justiça divina. Nós, como deísta que somos, nós acreditamos que todas as coisas têm uma razão de ser, e a ausência da reencarnação torna a explicação para a existência extremamente difícil e caótica, dando a entender que a vida não teria sentido. O espírita acredita que todas as coisas acontecem por uma razão e que as provas, as dificuldades surgem dessa necessidade de aperfeiçoamento. O quinto princípio é o da evolução espiritual. O espiritismo acredita que a evolução acontece no espírito e que, à medida que ele se depura, ele produz alterações no mundo material, de maneira que a evolução que nós visualizamos no mundo físico é uma consequência da evolução espiritual. E nós não surgimos diretamente como espírito. As mudanças começam com o princípio espiritual, que é o primeiro impulso de alteração da matéria, que deu origem ao movimento e os processos materiais como nós conhecemos. Por trás de cada processo material existe um processo espiritual. No momento em que esse princípio espiritual adquire um nível de maturidade, ele se transforma em espírito, que é um princípio inteligente do universo, independente, que passa a fazer as escolhas utilizando-se do livre-arbítrio que ele conquistou. À medida que ele evolui, ele chega um momento em que ele domina todas as alterações que a matéria pode proporcionar e ele deixa de ter necessidade
de reencarnar-se no mundo material. Ou seja, a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso em rumo da perfeição. Ser espírita, então, não é um tipo de comportamento específico ou uma exigência. Ser espírita é desenvolver critérios de avaliação da realidade que lhe permitam raciocinar, compreender, avaliar tudo o que existe e entender a realidade baseado em 5 princípios: existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução espiritual. A partir desses princípios, o raciocínio, em consequência, o comportamento do espírita se desenvolve. Então, ser espírita é pensar como espírita, é raciocinar como espírita. E, principalmente, a fé espírita é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade.